Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar aí com operações com radicais, a princípio sobre a adição, ok? Para que a gente consiga fazer operações com radicais, a gente tem que saber primeiro os elementos da radiciação. Então vamos só relembrar, ó. Eu tenho o meu radical, o índice, que é o valor que acompanha o radical, né? Vai ficar aqui do lado de fora indicando, e o meu radicando, que é o valor que vai estar dentro da minha raiz. Então eu tenho radical, índice e radicando. Para a gente fazer essa operação de adição de radicais, é preciso que eu tenha uma situação específica. Então eu tenho que ter o valor do mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Para adição, mesmo índice e mesmo radicando, ok? Vamos para duas situações aqui, ó. A primeira com radicais semelhantes. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, 10 vezes raiz cúbica de 2, mais 4 vezes raiz cúbica de 2, menos uma vez raiz cúbica de 2. Esse 1 aqui eu anotei, mas ele não estava anotado. Então, só para lembrar, ó, toda vez que eu tiver uma informação de uma raiz e não tiver o valor indicado à frente dele, é como se fosse 1. Então, aqui eu tenho uma vez a raiz cúbica de 2. Como é que a gente vai fazer, então, essa operação? Simples. O meu índice e o meu radicando são iguais em todos os meus termos, não são? Então, eu posso simplesmente efetuar aqui a minha operação. Eu tenho 10 com mais 4, 14, 14 menos 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 13 vezes raiz cúbica de 2. Só repetir, ok? Bom, vamos agora para uma situação onde os radicais são diferentes, ó. Eu tenho raiz, nesse caso não tenho índice, né? Então é uma raiz quadrada de 18, mais 2 vezes a raiz quadrada de 50. Como é que a gente vai efetuar essa situação aqui, ó? Os radicais, o meu índice e o meu radicando, eles não são semelhantes, então não tenho radicais semelhantes, né? Eu tenho aqui o índice igual, mas os meus radicandos são diferentes, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar transformar esses dois carinhas aqui em radicandos iguais. Como é que a gente vai efetuar isso? Através da fatoração. Então vamos lá, ó. Vamos pegar o 18 primeiro, ó. Se eu fizer a fatoração do 18, dá para dividir por 2, dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. Que dá para dividir por 3 e dá 1, ok? Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Vamos só reescrever então esse 18 aqui nesse formato, ó. Então eu tenho a raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes meu 50, eu também não tenho ele em mesmo radicando, né? Vamos fazer a fatoração do 50 então também, ó. 50 eu consigo dividir por 2, que dá 25. Depois eu só consigo dividir por 5, né? Que vai dar 5. E dividido por 5 vai dar 1. Então é a mesma coisa que 2 vezes 5 elevados ao quadrado. Vamos reescrever então aqui, ó. 2 vezes 5 elevados ao quadrado. Ok? Passo a passo. Vamos agora para a seguinte situação, ó. Para lembrar, ou então para quem tem a dificuldade, ó, 3 elevado ao quadrado, né? Eu tenho o mesmo valor do meu índice aqui, ó. Então esse carinha daqui ele pode sair de dentro da minha raiz. Ele vai vir aqui para o lado de fora. Então eu vou ter 3 raiz de 2. Vai ficar só a raiz de 2 lá dentro. Certo? Mesmo índice do expoente, ó. Mesmo índice, mesmo expoente. Então o 3 veio aqui para fora. Mais 2 vezes, olha o 5 também, ó. 5 ao quadrado com o meu índice ao quadrado da raiz. Então esse 5 ele pode vir aqui para fora também. Vai ficar 5 raiz de 2. Continuando, ó, eu primeiro tenho uma operação aqui, não tenho uma multiplicação. Então vamos repetir, ó. 3 raiz de 2 mais 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Agora, moleza. Mesmo índice, mesmo radicando. Como é que está aqui então? Radicais semelhantes, né? Só efetuar a operação, ó. 3 com mais 10, 13 raiz de 2. Vamos fazer mais um exercício aqui para a gente tirar a dúvida totalmente, hein? Determine o perímetro do triângulo a seguir. Então a gente sabe que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, ok? Então eu tenho que somar esse lado, mais esse lado aqui e mais esse lado.
Só que ele está com forma de radical, né? E agora, como é que a gente vai fazer? Os radicais são semelhantes? Não. Mas a gente consegue transformar esses radicais aqui em radicais semelhantes, né? Note aqui o seguinte, ó. Esse número aqui, ó, 2 raiz de 3, raiz quadrada de 3, ele já está como um número primo, então não tem como alterar ele. Só que os outros, com certeza eu vou conseguir. Então vamos fazer primeiro aqui, ó, o raiz quadrada de 27. Vamos fazer a fatoração do 27? 27 dá para dividir por 3 direto, né? Que dá 9. Dividido por 3 dá 3 e dividido por 3 dá 1. Então eu tenho a mesma coisa aqui, 3 ao cubo, que eu também posso determinar como 3 vezes 3 ao quadrado, usando aquela nossa propriedade de potenciação. Então eu posso dizer o seguinte, ó, o 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 ao quadrado, por exemplo. Dá para eu transformar esse cara aqui, não dá? Ó, mesmo índice, mesmo expoente. Índice igual ao expoente. Então esse 3 aqui, ele não pode vir aqui para fora? Então eu vou ter para esse caso aqui, ó, 3 vezes raiz quadrada de 3. Já transformamos esse cara aqui, ó. Então esse aqui é a mesma coisa que esse carinha aqui, não é? Vamos fazer a mesma coisa com 75? Vamos lá, ó. Raiz quadrada de 75, se eu fizer a fatoração por 75, 75 dá para dividir por 3, que vai dar 25. Não dá mais para dividir por 3, né? Mas vai ser por 5, que dá 5. E dividido por 5, dá 1. Então eu tenho fatorado 3 vezes 5 elevados ao quadrado. Então posso dizer o seguinte, ó, esse cara aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Posso fazer uma outra transformação, não posso? Ó? Mesmo expoente, mesmo índice, né? Índice 2, expoente 2, então esse 5 vem aqui para fora. Ó. Então eu tenho a mesma coisa que 5 vezes raiz quadrada de 3. Olha só que agora os radicandos, os radicais estão iguais. Ó. Radical, radical e radical igual, não é? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Já que a gente quer saber o perímetro, é a soma dos lados, né? Esse lado mais esse, mais esse. Então eu tenho 2 raiz de 3, mais esse lado aqui, por exemplo, né? 3 raiz de 3, mais esse outro lado maior aqui, 5 raiz de 3. Todos semelhantes, só efetuar a nossa soma. 2 mais 3, 5. 5 com mais 5, 10. Repete raiz de 3. Valeu? Um abraço aí, sucesso para vocês.